Ela sempre nos acalma, também muito nos ensina. É luz que se descortina, nos despertando com calma, invadindo o corpo e alma, com verdadeira magia. Ela também contagia, por ser assim envolvente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Glosa de Nazaré Souza, no mote de José Dantas e Maria Wilima, para o grupo Desafios Poéticos. Se na balança eu pesar, poesia e o feijão, o meu verso e meu pirão, nenhum deles vai ganhar. Não tem como separar, igual a noite do dia, o sertão da cantoria, o meu linguajar do oxente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote dos poetas José Dantas e Maria Williman, glosa Vivaldo Araújo para o grupo Desafios Poéticos. Quem nunca sentiu vontade de ouvir Chico Pedrosa com sua voz preciosa expondo serenidade? Sem Carlos Drummond de Andrade, a pedra não existia, e o Bituri choraria sem Manuel Pedro Clemente. O que seria da gente se não fosse a poesia? A glosa é do poeta matuto Isaías Moura, o mote de José Dantas e Maria Williman, e o grupo é Desafios Poéticos. Sem teu mestre Ariano, sem o grande Patativa, sem Nonato, lenda viva, sem cantar alagoano, sem Raimundo Caetano, que dá show em cantoria, Zé sem sua melodia, Ivanildo sem repente, o que seria da gente se não fosse a poesia? Glosa Adalberto Santos, mote José Dantas e Maria Williman, para o grupo Desafios Poéticos. Um abraço e vamos fazer poesia. No mote proposto pelo poeta José Dantas e da poetisa Maria Williman, que diz assim: o que seria da gente se não fosse a poesia? Eu fiz a seguinte glosa: fala da vida e do amor, da família, da amizade, melancolia e saudade, da menina, de uma flor, da grandeza do Senhor, do sertão, da fantasia, das lutas do dia a dia, da paz que o poeta sente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Sou a poetisa Tereza Machado, da cidade de Apodi, Rio Grande do Norte, para o grupo Desafios Poéticos. Para os males da nossa alma, a poesia é remédio. Ela aplaca o nosso tédio e os nossos males acalma, tal qual o orvalho se espalma e traz de volta a alegria que ao coração alivia, fazendo rir novamente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote de José Dantas e Maria Williman, estrofe de Zefinha Santos, para o grupo Desafios Poéticos. No mote proposto pelo poeta José Dantas e Maria Williman para o grupo Desafios Poéticos, que diz: o que seria da gente se não fosse a poesia? Eu fiz a seguinte estrofe: se, conjunção duvidosa, por que da expectativa? Poesia vive bem viva, traz um perfume de rosa, contém forma prazerosa, traz a paz, traz a harmonia, vem chegando todo dia, inundando corpo e mente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Glosa Dulce Esteves. Seria muita tristeza aquele monte de gente, como zumbi certamente,
sem sentido de beleza. Deus, na sua grandeza, usando sabedoria, fez o poeta que cria grande ser inteligente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Morte do poeta José Dantas e da poetisa Maria Wilma. Glosa Gilmar de Souza, Amazonas, Manaus. Eu não quero nem pensar este mundo sem poema. A dor seria suprema sem o nosso versejar. Sem cantador para cantar, impera a melancolia. Até o pensar se atrofia e o mundo era decadente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Gorrião da Rabeca, mote José Dantas e Maria Wilma, para o grupo Desafios Poéticos. Excelente ocupação quando eu escrevo o cordel, exercendo meu papel com fé e disposição, que me dá sustentação, força, esperança e alegria para viver o dia a dia, mais satisfeito e contente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote de José Dantas e Maria William, glosa de José Dantas para o grupo Desafios Poéticos. Era a derradeira ânsia do sonho do coração, num cortejo de ilusão para ficar na distância. Os pássaros em vigilância, na madrugada vazia, até Jesus choraria no funeral do repente. O que seria da gente se não fosse a poesia? A glosa de Genésio Nunes, o mote é de José Dantas e Maria Wilma. O grupo é Desafios Poéticos. Tenho eterna gratidão a Deus Pai por ser poeta, mesmo de forma discreta, mas sempre de coração. Meus escritos hoje são uma grande terapia, algo que muito alivia, me deixa calmo e contente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote do poeta José Dantas e da poetisa Maria Wilma, glosa de Cláudia Duarte para o grupo Desafios Poéticos. Muito obrigado. Poetas, cancioneiros, cordelistas, cantadores, escritores, trovadores, aboiadores, vaqueiros, repentistas, violeiros, namorados, boemia, amantes da cantoria, da canção e do repente, o que seria da gente se não fosse a poesia? Mote José Dantas e Maria Wilma, glosa João Fontinelli para Desafios Poéticos. Poesia é sentimento, é pura essência do amor, sem ela tem menos cor e muito mais sofrimento. O pranto ganha fomento para crescer em demasia, por isso que todo dia pergunto para minha mente o que seria da gente se não fosse a poesia. Mote José Dantas e Maria Wilma, glosa Marcondes Santos para o grupo Desafios Poéticos. Ela cura a nossa dor, alivia nossa alma, nos transmite paz e calma, nos liberta do rancor, nos promove mais amor, nos garante a energia, serve para nós como guia dos pensamentos da mente. O que seria da gente se não fosse a poesia? O mote é de José Dantas e Maria Wilma, a glosa é de Normando Cordeiro. A poesia salva e cura, por ser de Deus perfeição, adentra no coração, sarando sua amargura, transcendendo a alma pura, cala a dor, nasce a alegria, numa terna simetria, tão perfeita e eloquente, o que seria da gente se não fosse a poesia? Mote do poeta José de Souza Dantas e Maria Wilma, glosa de Nena Gonçalves para o grupo Desafios Poéticos. Componho desde menina, gosto muito do cordel. Para mim ele é feito mel,
com rima que me fascina. Sua leitura me ensina, sempre me traz alegria. Uma boa terapia para meu corpo e minha mente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote, José Dantas e Maria Wilma, glosa Adailza Pereira, Grupo Desafios Poéticos. Obrigada. Se não fosse o sentimento estampado em cada verso, o ser tombaria imerso em angústia e sofrimento, desnudo do encantamento, contido na melodia, distante dessa magia, falaria tristemente o que seria da gente se não fosse a poesia. Mote dos poetas José Dantas e Maria Wilma. Glosa da poetisa Núbia Frutuoso, para o grupo Desafios Poéticos. Os dias de desalentos, as noites de solidão, as notas de um violão, sem brilho, sem sentimentos. Cantorias, só lamentos, a canção sem melodia, as paixões sem fantasia, da lua e do sol poente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Poeta de Arnaldo Souza, com mote do poeta Zé Dantas e Maria Wilma para o grupo Desafios Poéticos. Ela chega no momento da sublime inspiração, sonda nosso coração, do amor traduz sentimento, produz um relaxamento, nossa dor anestesia, sua paz, sua energia, só quem é poeta sente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote José Dantas e Maria Williman, estrofe Luiz Gonzaga Maia para Desafios Poéticos. Tenho toda a liberdade, voar na asa da ilusão, sem amarras, sem prisão, no verso a sonoridade. Vem matando ansiedade, meus tormentos alivia, renasço na nostalgia, seguindo resiliente. O que seria da gente se não fosse a poesia? Mote do poeta José Dantas e da poetisa Maria Wilma, glosa Maria Wilma, para o grupo Desafios Poéticos.